Tem muita gente que não está dando importância a essa questão lá do Supremo que decretou inconstitucional essa questão da vistoria, com relação também àquela questão de poder fazer a vistoria sem pagar multa, sem pagar o IPVA, né? Tá devendo com débito e tudo mais. Nós já fizemos vídeo nesse canal falando sobre isso. Vamos deixar, né, aí nos cards para vocês poderem ver toda essa situação, tendo em vista também que nós no início do ano falamos de como funcionava a legislação e logo em seguida teve uma mudança. Mas o fato é que o governo do estado ele entrou com embargo tentando modular isso, mas tem algumas situações que é preciso que a gente se atente, porque o fluxo do processo ele está indo para o final e qual será a decisão e se o governo ele somente vai ficar com a decisão do Supremo, ele não vai tentar corrigir alguma coisa daquilo que foi decretado inconstitucional para tentar manter essa situação. É muito importante a gente pensar nisso para a gente não vir ter surpresa por conta do resultado desse julgamento lá no Supremo, que alterou toda essa interpretação que vinha acontecendo nos últimos anos do Rio de Janeiro, que era, né, um anseio de todos os proprietários de veículo do Rio de Janeiro. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O fato é, para a gente posicionar aqui o raciocínio, é que no Rio de Janeiro era obrigado os veículos a fazerem vistoria e também pagar todos os débitos, IPVA, tudo isso para poder conseguir fazer a vistoria. E a legislação mudou, né, no ano de 2020, mas a legislação é de 2018 e 2019, né? Deixa eu ver aqui, a lei é 8269 de 2018, 8426 de 2019, tem mais umas portariazinhas também que está incluído nesse bojo, que mudou toda essa sistemática, né? Inicialmente passou-se não exigir mais o pagamento das multas e do IPVA para poder fazer a vistoria. Depois essa vistoria passou a ser somente você pagar, em alguns casos, você fazer o pagamento do GRT, se tivesse todos o certificado de gás e os outros pagamentos normais, não precisaria pagar as multas e não precisaria pagar o IPVA. Isso vigorou, né, principalmente na questão aí, logo depois veio a pandemia, isso é recente, isso vigorou e funcionou durante determinado tempo. Depois ingressaram com uma ação lá no Supremo, decretando inconstitucionalidade disso, e o Supremo julgou recentemente, né, conforme eu falei, veja vídeo nos cards aí, que isso foi decretado inconstitucional. Tanto essas duas leis que foram citadas, quanto as portarias, né? Uma porque as leis dizem que era competência do governador e foi feito pela LERJ. E as portarias que, por arrasto, né, elas eram de competência do governo federal e foram feitas pelo governo estadual. Mas, de qualquer maneira, o que importa para a gente aqui é os efeitos que isso vai gerar na vida do cidadão do estado do Rio de Janeiro, do cidadão fluminense. Inicialmente, né, pela decretação da inconstitucionalidade, isso tem um efeito retroativo, né? Quem passou a fazer as vistorias com base em toda essa situação, porque é o estado inteiro, né, vai ter que ser modificado desde 2018 para cá, 2020 para cá, porque a lei foi decretada inconstitucional, então teria que ter pago as multas, teria que ter pago o IPVA e para poder fazer a vistoria. Se a vistoria foi concedida com débito de multa, com débito de IPVA, isso vai ter que ser corrigido. Como é que se faz para corrigir essa situação? Se isso for mantido, isso vai dar uma confusão danada. Para o governo do estado seria até bom tentar, porque isso vai arrecadar um pouco mais, mas para a vida dos trabalhadores, para a vida dos proprietários de veículos, isso ia ser um caos, porque vai ter que mexer. Será que esse licenciamento eles iam também ter algum efeito? Terá que ser feito nova vistoria e etc. O fato é que, por conta dessa dor de cabeça toda, o estado do Rio de Janeiro entrou com um embargo de declaração no sentido de modular essa decisão a partir de 2024 e não seja retroativa, porque ela saiu decretando a inconstitucionalidade, então perde os efeitos desde a origem, né? E aí a gente vê essa questão muito preocupante, como é que vai fazer com quem já está com suas vistorias em dia, que vocês pagam. Quem pagou tudo de antemão, eu que sou um cara que pago tudo, não faço vistoria, sempre pago IPVA, se tiver multa a gente paga, não teria problema nenhum. O fato é que tem uma grande quantidade de proprietários de veículos que fizeram esses pagamentos de GRT, tiveram sua revistoria, porque não precisavam pagar nem o IPVA
e nem precisavam pagar a multa. E aí isso pode ter um efeito, né, um desmembramento negativo no caso dessas pessoas que aí, será que vão perder o seu licenciamento anual porque foi anulada, né, foi decretada inconstitucional essa lei? Mas isso é só um primeiro problema. Se isso não for aceito, se esse embargo ele não for aceito, for mantida a decisão, nós vamos ter essa dor de cabeça. Se for mantido essa decisão, essa dor de cabeça ela vai passar a vir a partir do ano de 2024, porque nós vimos que o povo está em dificuldade financeira e você atrelar o pagamento de tudo que o veículo deve para você poder fazer a vistoria. E no Rio de Janeiro estava facilitando, que era um dos estados mais difíceis de você manter um carro por conta de vistoria, por conta disso e daquilo, mas seria aí uma grande oportunidade, né, do Estado estar recebendo novamente todos esses valores e antecipando aí, zerando, né, recebendo, aumentando a arrecadação. Mas o que nos interessa aqui é refletir, não seria isso, basicamente. Se alguma coisa foi decretada inconstitucional porque foi feito de maneira errada, seria simples agora o Estado, né, o governador, está se movimentando no sentido de fazer a coisa certa. Sabemos lá que tem algumas portarias que foi reconhecida que só poderia ser alterado pela situação, pelo governo federal, que são de competência federal, mas aquilo que o governo do Estado poderia fazer, ele já poderia minimizar essa situação. E nós não estamos vendo nada nesse sentido, o que quer dizer que o governo está aceitando muito bem essa decisão no sentido de ter volta de todas essas situações que já não existiam mais há alguns anos e que o povo já estava acostumado e que facilitava também a vida do povo. Então, essas questões é que é importante. Por que o governo do Estado não está articulando, criar algumas leis, pelo menos para manter, né, a dispensa dessa vistoria, ou pelo menos para manter aquilo que seria a competência dele e isentar e facilitar a vida do cidadão? Nós não estamos vendo, nós estamos vendo simplesmente entraram com embargo, pedindo que isso fosse ter efeito a partir de 2024. Então, na prática, o que vai acontecer é que a partir do ano de 2024, volta-se às regras antigas. E qual seriam as regras antigas se nós não tivermos nenhuma movimentação, nem do governo estadual e nem do governo federal com relação a essas questões? Para você fazer a vistoria, você vai ter que pagar tudo, né? Inclusive as multas, inclusive o IPVA, e inclusive ter que levar seu carro na vistoria para poder fazer aquela antiga vistoria, que era um problema você perder uma parte do seu dia para levar lá para fazer aquela vistoria, em que a gente sabe que funcionou muito melhor essa vistoria, essas blitz, né, que eles fazem esporadicamente, no sentido de manter, e você faz o pagamento lá do seu GRT e já pega o seu licenciamento, porque na grande maioria dos estados, segundo todo mundo fala, já funciona desse jeito. Raramente você tem aquelas situações, né, porque a vistoria ela não acabou totalmente, né, a vistoria para troca de propriedade, para algumas situações ela ainda existe, só não existe naquele caso do licenciamento anual, que não muda nada, né? Então, já fica o sujeito, o proprietário de veículo, sujeito às fiscalizações normais, que se tiver alguma coisa ele vai responder ali no momento da fiscalização, não precisa fazer essa vistoria, porque se ele for pego na blitz e tiver alguma infração, ele vai responder também, se tiver um problema com lanterna, com pneu, etc., mesmo passando pela vistoria, aquilo ali não vai resolver. Então, essa é a grande questão que o povo do Rio de Janeiro ainda não está atento, não está correndo, mas se efetivamente essa decisão aí do embargo ela não for modulada, vai ter efeito retroativo e muita gente vai começar a se incomodar, pelo menos aquelas pessoas que fizeram suas vistorias com débito de multa e com débito de IPVA. E se ainda não regularizaram isso, porque isso ainda não foi definido. Então fique de olho, fique atento, que nos próximos dias isso aí pode estar sendo julgado, e aí sim a gente pode ter um problema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.